A paz do Senhor, que bom poder falar com você nesse momento, você que tem acompanhado o canal da AD Blue aqui no YouTube. E hoje eu tenho a alegria de poder comentar com você a lição da nossa escola bíblica. Nós, nesse trimestre, estamos trabalhando com a temática Um Novo Tempo para a Família. Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Um texto muito interessante, lições extraordinárias, produzido pela editora Kalel. E hoje eu tenho a alegria de poder comentar com você sobre a lição de número 2, que será ministrada nas escolas bíblicas aqui da nossa igreja, nesse domingo próximo, dia 11 de outubro de 2020. Mas você que faz uso desse material, com certeza estará estudando nos mais diversos momentos de grupos familiares, momentos de comunhão, cultos domésticos, um texto muito interessante e relevante para o seu crescimento e para o seu aprendizado. A lição de número 2, então, da nossa escola bíblica, nesta ocasião, vai falar sobre a família de Noé, cumprindo o propósito de Deus. A família de Noé cumprindo o propósito de Deus. O texto-chave que eu escolhi para esta lição é Mateus 24, do verso 37 ao verso 39, que diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39. O nosso texto-chave. Na revista que nós estamos utilizando, nós temos aqui pelo menos 6 textos bíblicos de sabedoria diária. Textos para que ao longo da semana você, leitor, você, aluno da escola bíblica, possa estar meditando para fazer então os seus devocionais e para ir já preparando o seu coração para a ministração da aula, no dia da sua escola bíblica. E nós temos então um texto para a segunda, para a terça, para a quarta, quinta, sexta e para o sábado. E esses textos eu escolhi, como autor desta aula em específico, eu escolhi esses textos de forma bem sugestiva para que você venha entender quais são os desejos de Deus e quais são as vontades de Deus para a sua família. Por exemplo, o primeiro texto para meditação na segunda-feira é Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29 e 11. Aqui, querido amigo e aluno e professor da escola bíblica, nós encontramos o desejo de Deus para a nossa família, é que venhamos a ter fé naquilo que Deus projetou para a nossa casa e para a nossa família. Embora você possa estar pensando agora, pastor, eu tenho as minhas vontades, os meus desígnios e os meus desejos para a minha família. Que bom, é lindo isso, é maravilhoso, mas faça de tudo para aliar o seu projeto com os projetos de Deus para a sua vida. Ore para que você tenha o seu coração, o seu espiritual, a sua vida, a sua alma e a sua mente sempre alinhada com a vontade soberana de Deus. O texto para terça-feira é Romanos 8 e 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor Cleiton,
O que Deus tem para a minha família? Deus tem para a sua família um lindo propósito. Todas as famílias da terra, Deus estabeleceu um lindo propósito. Cabe a nós, cabe a você, tentar descobrir, obviamente, qual é o propósito de Deus para a sua família. E a partir do momento que você descobrir, eu tenho certeza que a sua vida continuará sendo muito mais abençoada e abençoadora. Na quarta-feira, nós temos o texto de Salmos 34, verso 17, que diz que o Senhor nos guardará. Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O desejo de Deus é guardar a sua casa, é abençoar a sua família. Para a quinta-feira, o texto de 1 Timóteo 5 e 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Qual é o desejo de Deus para nós, baseado nesse texto? É que venhamos a prover a nossa casa, é que venhamos a cuidar da nossa casa, é que venhamos a fazer de tudo para manter o bem-estar da nossa família. E o texto de sexta-feira, Efésios 1:4, quando diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Qual é o desejo de Deus para a nossa família, baseado nesse texto? É que vivamos uma vida de santidade, uma vida totalmente pura diante do Senhor e nessa sociedade. E a última referência para a sabedoria diária, para as leituras durante a semana, é Lucas 14, verso 28, que diz assim a palavra de Deus: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? E o verso 29 diz: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Pastor, qual é a orientação de Deus para minha família nesse texto de Lucas 14 e 28? O desejo de Deus é que você tenha planos para a sua família. O desejo de Deus é que você planeje os passos para a sua família, tenha projetos. Por que eu fiz questão de citar todos esses versos do contexto de sabedoria diária da nossa revista? É porque todos esses versículos apontam, sim, para o que nós vamos falar agora, para a família de Noé. Sim, todos esses textos apontam para o que aconteceu na família de Noé. Então vamos lá. A leitura bíblica é de Gênesis capítulo 6, versículo de número 11 ao versículo 22. Nós não leremos ela, né? Mas você, com a sua classe, você no seu grupo pode ler pausadamente, versículo a versículo, que vai dar então uma base, um entendimento para a lição deste dia. A introdução desta revista eu coloquei da seguinte forma: a história de Noé surge dentro de um cenário totalmente corrompido, moralmente e espiritualmente. Quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, você descobre a corrupção do gênero humano. Você descobre a forma como a humanidade estava vivendo e diante de Deus o pecado subia com um cheiro desagradável. Deus não estava suportando ver a humanidade daquela forma, naquela situação. Então, o contexto, a introdução dessa revista é basicamente o contexto daquela época, a forma como a humanidade estava vivendo, de forma corrompida, de forma imoral, de forma pecaminosa. É dentro desse contexto, querido aluno, querido professor da escola bíblica e que acompanha essa explanação desta aula nesse momento. É dentro desse contexto
que vai surgir a história de Noé. Dentro desse contexto que vai aparecer a história de Noé. E no primeiro tópico da nossa revista, eu coloquei assim: Noé, um homem justo em um mundo injusto. Você percebe? Noé, um homem justo em um mundo injusto. Noé era o oposto do seu mundo. Noé era o oposto da realidade que ele estava vivendo. Ele era justo em um mundo injusto. Ele era íntegro em um mundo imoral. E o primeiro subtópico diz assim: Noé se destacou em um cenário corrompido. Eu acho lindo isso, querido amigo que acompanha esta explanação desta aula da nossa revista de escola bíblica. É lindo ver que é possível. Sim, é possível fazer a diferença mesmo dentro de um cenário, de um contexto totalmente diferente daquilo que você vive como padrão de santidade, justiça e integridade. O meio que você está inserido não pode determinar a sua conduta, como as suas palavras, as suas ações, os seus gestos, a sua vida. Pelo contrário, a sua vida precisa estar baseada e pautada na palavra de Deus e em uma comunhão, é claro, com o próprio Deus, com o nosso Senhor Jesus e com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Dentro desse subtópico, eu destaquei aqui a palavra integridade. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro. E eu destaquei a palavra integridade, que no original, a palavra integridade aqui é definida como completo, inteiro, inocente e de acordo com a verdade. Entendeu? Esse era o perfil de Noé. Um cenário corrompido, um cenário totalmente depravado, um cenário totalmente pecaminoso. O gênero humano havia se degradado de uma forma terrível na sua imoralidade, mas Noé era completo, era inteiro, inocente e de acordo com a verdade. Eu gosto da expressão que eu coloquei aqui, que diz assim: Noé era um homem diferente. O que faltava na vida dos seus contemporâneos sobrava nos caminhos deste homem de Deus. E é uma grande verdade. O que faltava na sociedade da época sobrava na vida de Noé, pelo seu compromisso, pela sua integridade e pela sua justiça. O segundo subtópico é: Noé entendeu a voz de Deus. Exatamente isso. Noé entendeu o som da voz de Deus. Aí eu cito aqui Mateus 24 e 37. Mateus 24 e 37, a Bíblia vai nos apresentar o contexto em que Jesus usou o personagem Noé. O contexto em que Jesus usou a figura desse personagem para trazer uma verdade. Aí diz a Bíblia em Mateus 24, verso 38, a seguir diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido amigo, professor, aluno da escola bíblica, você que nos acompanha nesse momento, muito mais do que uma ênfase escatológica sobre o final dos tempos, eu vejo aqui Jesus citando o personagem Noé para nos trazer uma grande lição. Jesus está dizendo: assim como foi nos dias de Noé, em que comiam, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam. Quando Jesus usa essa expressão, Jesus está se referindo a ações do dia a dia. Comiam, bebiam, a ações do cotidiano, casamento, festas. O que Jesus está dizendo? Mesmo dentro desse contexto do dia a dia, Noé
ouviu a voz de Deus. E eu coloquei aqui que os barulhos da sociedade corrompida em que Noé viveu, em que Noé estava inserido, não foram capazes de obstruir os seus ouvidos espirituais. O que nós entendemos com isso e o que você pode passar para os seus alunos? Nós vivemos, claro, em uma sociedade com muitos barulhos, né? Barulhos que surgem ao nosso redor diariamente, barulhos em todas as áreas da sociedade, barulhos em todos os segmentos, e isso, muitas vezes, tem obstruído os ouvidos espirituais de muitas pessoas, porque estão tão atentos a esses barulhos e não conseguem mais perceber e discernir quando é Deus que está comunicando, quando é Deus que está falando. Noé não ligou para esses barulhos. Noé não estava com seus ouvidos atentos a esses barulhos externos. Pelo contrário, a justiça, a integridade desse homem fez com que ele ouvisse, mesmo diante de um barulho só, ele ouviu e entendeu qual era o plano de Deus para a sua vida. E o terceiro subtópico deste assunto é: Noé achou graça diante do Senhor. Queridos, nós costumamos destacar a conduta de Noé naquilo que nós vemos e lemos em Gênesis. Verdade, justiça, integridade, mas nós muitas vezes ignoramos outros textos da Bíblia, como por exemplo, onde Noé também é citado, Hebreus 11:7, que vai falar que Noé era um homem de fé e que temia ao Senhor. 2 Pedro 2:5 também vai dizer que Noé era um pregador da justiça. O que isso representa para nós? E o que você pode passar aos seus alunos, querido professor que me acompanha nesse momento? Uma clara evidência de que esse personagem tratou a mensagem que recebeu de Deus, o projeto que recebeu de Deus, com muita fidelidade e com muita obediência. A fé que Noé tinha em Deus foi expressa em obediência incondicional. Para encerrar este tópico que fala sobre Noé, um homem justo em um mundo injusto, nós podemos então aplicar o texto da seguinte forma: a vida desse personagem bíblico nos revela lições preciosas, como por exemplo, a possibilidade de sermos íntegros e justos mesmo em cenários e contextos de imoralidade e corrupção. Eu não sei em qual contexto você está inserido. Eu não sei em qual área da sociedade você está inserido, mas a vida de Noé nos traz e nos apresenta, e isso você pode repassar aos seus alunos, né? No momento em que você for lecionar essa aula, a vida de Noé nos apresenta e nos demonstra que é possível, mesmo dentro de um contexto totalmente desfavorável, fazer a diferença e ser totalmente diferente. Aí eu encerro este tópico citando Mateus 5:14, a parte A, quando a Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16, perdão. E Mateus 5:14, a parte A, diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, o próprio Jesus, ele vaticinou essa verdade. O próprio Jesus, ele evidenciou isso. Nós, como luz, nós, como cristãos, devemos sim fazer a diferença, ser diferentes em um mundo ou em um contexto que talvez esteja corrompido na sua imoralidade. É possível fazer a diferença e ser fiel ao Senhor. A revista vai
dando sequência. E agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre Noé e a sua família envolvidos no projeto de Deus. Exatamente isso. Noé não estava sozinho naquela grande empreitada. Noé não estava sozinho na execução daquele grande projeto. Pelo contrário, Noé estava envolvido com toda a sua família. O primeiro subtópico do tópico 2 é: a aliança de Deus com Noé incluía a sua família. A aliança de Deus com Noé incluía a sua família. Perceba, querido amigo, professor, aluno da escola bíblica, em Gênesis 6:18 fica claro a intenção de Deus em incluir a família de Noé no projeto. Você pode colocar esse versículo na projeção, se você se utilizar de um data show, de uma projeção, você pode sim frisar bem, porque foi desejo de Deus incluir a família de Noé dentro desse projeto. E quando Deus vai tratar com Noé, é a primeira vez que a palavra, que o termo aliança aparece na Bíblia. Esta é a primeira vez que o termo aliança aparece nas Escrituras. Algo lindo, algo tremendo, algo que vai se repetir ao longo de toda a Bíblia por muitas vezes. Deus fazendo aliança com o seu povo. Agora, a primeira vez que o termo aliança aparece na Bíblia está relacionado a Deus fazendo uma aliança com Noé e envolvendo toda a sua família. O desejo de Deus não era apenas salvar a Noé, mas era salvar toda a sua casa. E eu acho muito interessante de pensar sobre isso, porque a aliança de Deus com o homem e a aliança do homem para com Deus gera pelo menos 3 bênçãos. Sim, 3 bênçãos sobre a nossa vida e a nossa casa, que eu destaquei aqui nesta lição. E você, querido professor, pode também destacar essas 3 bênçãos que vieram sobre a vida de Noé pelo fato de Noé fazer uma aliança com Deus. Quais são essas bênçãos? A aliança de Deus com Noé trouxe proteção para a sua casa, para a sua família. A aliança de Deus com Noé trouxe provisão, porque nada lhe faltou. E a aliança de Deus com Noé trouxe salvação, porque todos foram livres da morte. Deus os preservou. E aí eu encerro esse subtópico com esta frase e que você pode frisar no seu momento de aula com seus alunos. A sua aliança com Deus pode preservar a sua casa e a sua família em momentos de crise, em momentos de dificuldades. Isso mesmo, a sua aliança com Deus pode preservar toda a sua casa, toda a sua família em momentos de crise e em momentos de dificuldade. Esse é o primeiro subtópico do tópico 2. O segundo subtópico do tópico 2 é uma família que preservou a comunhão com Deus. Isso mesmo, uma família que preservou a comunhão com Deus. Perceba que o padrão de vida de Noé, com certeza, era o mesmo padrão de vida de seus filhos. Noé, quando a Bíblia diz que ele era um pregador da justiça, quando na segunda carta de Pedro é mencionado que Noé era um pregador da justiça, por certo, Noé replicava aquilo que ele sabia de Deus, aquilo que ele vivia com Deus. E aí eu lanço uma pergunta e você pode também lançar essa pergunta aos seus alunos, lançar essa pergunta na sua classe. Para quem você acha que Noé pregava? O primeiro público de Noé. Quem eram as pessoas que primeiramente ouviam os seus ensinos? Obviamente,
a sua família. Obviamente, a sua família. Isso nos sugere que todos viviam no mesmo padrão de moralidade, de santidade que o Senhor encontrou em Noé. Por isso, o desejo de Deus em fazer uma aliança com Noé e toda a sua família. Esse é o desejo de Deus. Querido amigo, você que nos ouve, nos vê nesse momento, nesta explanação, nessa videoaula, quem sabe você está meditando agora nas minhas palavras e percebeu, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que não apenas um membro da nossa família, mas toda a nossa família se envolva nos planos e nos projetos de Deus. E eu tenho certeza que você vai alcançar esta vitória, esta bênção. O desejo de Deus é que todos os indivíduos da nossa casa, da nossa família, sejam alcançados. E você, como um representante de Deus dentro da sua família, vai fazer a diferença de uma forma tão grande e essas pessoas serão alcançadas com certeza. E o terceiro subtópico desse tópico é uma família com um planejamento. Eu gosto dessa expressão planejamento. Por quê? Porque planejamento ou planejar demonstra sim alguém organizado. Alguém que não sai tentando a sorte para ver se vai dar certo. Não, alguém que planeja, alguém que projeta. E Noé planejou. Sim, Noé projetou. E eu coloquei aqui, não estava chovendo quando o projeto da arca foi apresentado para Noé. É verdade, não estava chovendo quando o projeto da arca foi apresentado para Noé. Por um longo período, Noé se dedicou, com certeza, a executar esse projeto, ciente do que Deus havia falado e, de fato, aconteceria o que Deus havia dito. É coerente pensar, querido amigo, professor, aluno de escola bíblica, é coerente pensar que quando Deus passou o projeto para Noé, é coerente pensar que ele precisou planejar como executar. De que forma trazer os recursos até o local aonde seria feito a arca? Como fazer? De que forma levar? De que forma fixar? Perceba que tudo isso é planejamento. E se a família de Noé estava envolvida no projeto, ela também fez parte deste planejamento. Você pode passar aos seus alunos, você pode passar isso em classe, que planejar é a melhor maneira de alcançar um objetivo. Verdade. Objetivo financeiro, objetivo material, objetivo espiritual, planejamento. Tudo o que você puder planejar, com certeza você alcançará um resultado muito melhor e muito mais satisfatório no final, quando você planejar. E agora nós vamos aplicar então o texto, aplicar o segundo tópico, e eu coloquei aqui, é o desejo de Deus que a nossa família esteja envolvida em seus planos e projetos. Se esforce para que isso seja uma realidade em sua casa. Isso também depende de você. E não esqueça, você pode colocar isso na projeção, você pode replicar esse texto e entregar aos seus alunos. Não esqueça, planejar para alcançar um objetivo é fundamental. Porém, esteja sempre submetido à vontade de Deus. E Provérbios 16:3 dá base nisso. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus por isso. Chegamos então no terceiro tópico desta lição, a família de Noé, cumprindo o propósito de Deus. E no terceiro tópico, nós estamos falando sobre como Deus preservou a família de Noé. Deus preservou a família de Noé. E o primeiro subtópico deste tópico é: a salvação de uma família é fruto de sua comunhão com Deus. Aqui nós apresentamos, querido amigo,
professor, aluno, você que nos acompanha, aqui nós apresentamos que a salvação dessa família foi resultado de uma vida de comunhão. Foi resultado, sim, de uma vida de integridade com o Senhor. Eu gosto da expressão de Gênesis 8:1, que diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Isso representa o quê? Demonstra o compromisso do Senhor com essa família. Depois do dilúvio, depois que as águas vieram, Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé. Aí a Bíblia diz que ao soprar um vento sobre a terra, as águas começaram a baixar, Deus começou a então caminhar em direção ao restabelecimento da ordem da criação, né? E diz o texto sagrado que Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé e remanescentes desse grande dilúvio formariam então a estrutura dos novos povos e culturas sobre a terra. Você entendeu? Aqueles que viveram em comunhão com Deus antes do dilúvio foram salvos por Deus durante o dilúvio e agora iriam dar seguimento à continuidade, à obra de Deus, aos desígnios de Deus pós-dilúvio. Ou seja, a salvação dessa família foi fruto e resultado de uma vida de comunhão com Deus. E o segundo subtópico, coloquei aqui, que ninguém se perdeu. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Por quê, pastor? Porque um dos resultados da aliança de Deus com essa família está em 2 versículos. Olhe bem, Gênesis 7:13 diz assim: naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Gênesis 8:18, depois do dilúvio. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. O que isso representa? Representa que ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Você pode passar isso na sua aula, na sua classe, resultado de alianças com Deus, resultado de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Ninguém se perderá. Os mesmos que entraram foram os mesmos que saíram. Ninguém ficou para trás. Aí você olha para a palavra de Deus, você olha para a Bíblia e você vê, por exemplo, em Gênesis 19, verso 26, algo diferente na história de Ló. Você lembra dessa passagem bíblica? Deus deu uma ordem: fujam sem olhar para trás. E aí houve a desobediência da mulher de Ló. Ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. E com Noé não houve desobediência. Com Noé foi ao contrário, obediência incondicional. E ninguém ficou para trás. Ninguém se transformou em estátua de sal. Ninguém se perdeu. Fruto de obediência. Querido amigo, ouvinte, você que está acompanhando, você que está vendo, né? Digo ouvinte porque talvez você pode aí colocar o vídeo rodar e fazer outras coisas e ficar ouvindo a aula, né? Quem sabe você está pensando agora como passar isso aos seus alunos, na sua turma, né, na classe de escola bíblica ou no seu grupo familiar, nos seus pequenos grupos que você está fazendo uso dessa revista tão abençoada, produzida pela editora Kalel, que nesse trimestre fala sobre um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Talvez você possa estar se perguntando, como eu vou passar isso para os meus alunos? É simples, é só você afirmar com uma frase: a sua comunhão com Deus te preservará e preservará a sua casa. A sua comunhão, a comunhão dos membros da sua família, nos momentos de crise, vai preservar a sua família. Ninguém se perderá. Eu concluo dizendo que o resultado de uma vida de comunhão, fidelidade, perseverança, obediência ao Senhor,
poderá proporcionar um grande livramento para a sua família. Isso é uma verdade. Mesmo sabendo que a colheita que todos nós, um dia ou agora no presente ou no futuro, estamos colhendo, é resultado de uma semeadura individual. Isso é uma grande verdade. Agora, eu entendo que nós, vivendo uma vida de constante intimidade com Deus, vai sim produzir frutos abençoadores que alcançarão toda a nossa família. Repito, mesmo sabendo que a colheita é resultado de um plantio individual. Cada um colhe o que planta, mas a minha comunhão com Deus, as minhas orações, a minha intimidade com Deus, eu creio que vai alcançar também, em forma de bênção, de milagres e de vitórias, a vida dos meus familiares. E o último subtópico deste tópico, desta revista, é, então, o subtópico 3, aonde eu coloquei aqui que havia adoração a Deus nesta família. A primeira atitude, perceba bem, você que está nos acompanhando, a primeira atitude dessa família ao sair da arca está registrada em Gênesis 8 e 20. A primeira atitude ao sair da arca está registrada em Gênesis 8 e 20, onde Noé aparece, ele surge levantando um altar ao Senhor. Que lindo isso! Não havia sequer um momento em que essa família não estava em contato com Deus. A prioridade dessa família era estar perto com Deus. A resposta adequada aos grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa família, sempre será atos de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Nesse subtópico, eu falo aqui sobre a importância de você viver uma vida de comunhão com Deus dentro da sua casa, além dos cultos, além das reuniões presenciais. Isso fará toda a diferença com os seus filhos, né, com os seus familiares, levar Deus também para a rotina da sua família, levar Deus também para o seu dia a dia, incluir a palavra de Deus, incluir uma vida com Deus, não apenas no domingo, mas entre os domingos, no seu dia a dia. E isso nós vemos aqui na pessoa de Noé, seu primeiro gesto, sua primeira atitude, quando saiu da arca, foi levantar um altar, foi adorar, foi agradecer a Deus, por certo, pelo grande livramento que Deus promoveu a sua vida e a sua família. Isso nos dá uma lição valiosíssima e você pode passar isso aos seus alunos. Crie o hábito de incluir Deus no seu dia a dia. Louvores, pregações da palavra, cultos domésticos, inclua Deus na rotina, no dia a dia dos seus filhos e da sua família. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por isso. E agora, aplicando então o texto, né, que é o que a nossa revista sempre sugere, ao final de cada tópico, a aplicação dos 3 ou mais subtópicos que existirem. Aí eu coloquei aqui, a família de Noé foi preservada por Deus, pois preservaram a comunhão com Deus. Isso é lindo, isso é fantástico. Foi preservado por Deus, porque no meio de um cenário tão terrível, preservaram a comunhão com Deus. Tudo que você constrói em uma vida de intimidade com o Senhor não é em vão. E isso você pode projetar, né? Você pode grifar, você pode marcar, você pode pedir para os seus alunos compartilhar, porque isso é uma grande verdade. Tudo que você constrói em uma vida de intimidade com o Senhor não é em vão. As disciplinas espirituais exercitadas em família, né? Como, por exemplo, oração, louvor, leitura da palavra, tudo isso, por certo, terá grande valor nos dias de dilúvios, quando eles surgirem e aparecerem.
querido amigo, professor, aluno, você que nos acompanha e está vendo essa videoaula ou a explanação dessa aula aqui no canal da AD Blue. A conclusão desta revista é essa: a história de Noé foi marcada, sim, por grandes acontecimentos, desafios, superações, mas em todos os detalhes de sua vida é visível o seu compromisso com Deus. Um compromisso tão genuíno, tão tremendo, tão duradouro e tão forte que foi capaz de influenciar toda a sua casa para realizar uma tarefa jamais vista antes. Meu desejo, como autor desta lição em específico, é que você viva de acordo com os princípios que regeram a vida desse personagem da Bíblia, como, por exemplo, justiça, integridade, fé, temor a Deus. Isso, sempre, sem dúvida, estes atributos, com certeza, farão a diferença na sua vida e demonstrarão que você é, sem dúvida alguma, um filho de Deus. Se assim você proceder, certamente Deus firmará, com certeza, uma aliança com você e toda a sua casa será abençoada por isso. Chegamos ao final da nossa explanação aqui desta aula e a reflexão da semana, que é algo muito relevante, que essa revista vem propondo no final da explanação da aula, tem a reflexão da semana. E eu coloquei assim: no ponto de vista social, Noé não conseguiu salvar o mundo inteiro. Essa é uma grande verdade. No ponto de vista da sociedade, ele não conseguiu salvar a sociedade, o seu contexto da época. Não conseguiu. Porém, ele salvou a sua família. Ele lutou, ele viveu de forma íntegra, de forma justa, a ponto de conseguir salvar e envolver nesse projeto toda a sua família. Isso nos revela uma lição linda e valiosa. Você estará fazendo algo pelo mundo quando fizer algo relevante por sua família. Atos de bondade, respeito, fidelidade, amor são sempre bem-vindos. E a minha sugestão: a sua casa é o melhor lugar para você começar. Eu concluo dizendo para você que a sua aula, falando sobre a vida de Noé, esta aula desse próximo domingo, ou no dia que você for lecionar para o seu pequeno grupo ou para o seu grupo de comunhão, eu tenho certeza que será uma bênção, porque você está acompanhando as videoaulas, você está crescendo e lutando para agregar cada vez mais conhecimento à sua aula, e eu tenho certeza que será uma bênção de Deus a sua aula. Os seus alunos, por certo, serão grandemente edificados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, continue seguindo a AD Blue, na internet, a página no Facebook, o perfil no Instagram e aqui no canal. Se você gostou dessa videoaula, você pode compartilhar, deixar o seu like. Se você ainda não segue o nosso canal, você pode se inscrever e eu tenho certeza que o conteúdo que está sendo produzido diariamente vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.